Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Isaac. Estamos aqui para mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem aí com você. Se você puder, deixe um like, se inscreva no canal. Se quiser fazer alguma pergunta, deixe aí nos comentários que a gente tenta responder. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão no texto lá de João 3. É um texto muito conhecido, tenho certeza que você já ouviu algum comentário sobre ele. Lá em João 3 diz assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, nós vamos ler até aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por esse vídeo que estamos fazendo, que ele possa, que essas palavras que eu vou proferir aqui agora, possam ser bênção na vida de cada pessoa que assistir esse vídeo. Que o Senhor esteja fazendo a tua obra sobre as nossas vidas. Age poderosamente, abre o nosso entendimento para entender a tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem soprar sobre nós a tua graça, o teu poder, teu amor. Transforma-nos, abre o nosso entendimento para entender a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Bom, meus amigos, aqui nesse texto nós vemos um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Na Bíblia, nós temos também Jesus conversando com uma outra pessoa que é bem parecido assim, o tipo, né? Foi a mulher samaritana. São duas pessoas, tem outras pessoas que Jesus conversou também, mas são duas pessoas que bem marcantes, né, essa conversa. E
quem era Nicodemos? Nicodemos era uma pessoa muito importante. Nicodemos, ele era um homem muito estudado. Nicodemos, ele era um príncipe. Ele era um fariseu. Ele era um dos principais dos judeus. Ele era uma pessoa que muito provavelmente, desde menino, ele cresceu ali, estudando, se preparando para quando chegar na hora certa, ali, na idade correta, ele se tornar um rabino, um fariseu, uma pessoa, um mestre da lei. Era uma pessoa que conhecia a lei, que conhecia os mandamentos, que conhecia a história do povo judeu. Ele era uma pessoa que a palavra dele tinha peso, né? Ele era, de certa forma, tipo um juiz. Ele decidia questões religiosas. E ele vai ter com Jesus. Ele vai ter com Jesus e ele diz, Rabi. Ele chega elogiando Jesus, né? De repente tem gente que fala assim, ele chegou elogiando para receber um elogio também, né? Só que é interessante como que Jesus, várias vezes, nós vemos isso nos evangelhos, Jesus conhece o coração, Jesus conhece a intenção daquele que vem ter com ele. Então não adianta a pessoa chegava em Jesus tentando fazer uma pegadinha, mas Jesus já sabia qual era a intenção da pessoa e não dava em nada. Então ele chega falando, olha, eu sei que o Senhor vem de Deus, porque esses sinais que o Senhor realiza, só uma pessoa de Deus pode fazer. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu estava tomando um banho ali pensando nessa frase. Eu tenho 2 filhos. Você pode ser que tenha um filho. E mesmo que você não tenha um filho, você nasceu. Se você não nasceu, você não ia estar aqui ouvindo, assistindo esse vídeo, né? E como que funciona? Pensa comigo assim, como que funciona o nascimento de uma criança? Pelo menos uma coisa normal, né? Um casal, um belo dia, ou até mesmo antes de existir o casal, uma pessoa, um homem, uma mulher, chega e fala assim, nossa, eu tô com eu tenho um plano, eu tenho um sonho de ter um filho, não é? Você casa, você namora, fica noivo, casa, tal. Aí você chega para sua mulher chega para você e fala, meu bem, vamos ter um filho. Não é isso? Então você é fruto de um sonho, né? De um desejo assim, de formar uma família, de um pai, de uma mãe que um dia falaram, não, vamos ter um filho. Então não foi você, porque você não existia. Não foi você que cutucou no seu pai, na sua mãe e falou assim, ô, acorda, ó, acorda, dá corda aí do relógio, que eu quero nascer, que eu quero existir. Não foi. Você é fruto de outra pessoa. Não foi? Não é isso?
A gente sempre vê aquela animação, né? Tem o óvulo, aí tem lá 200 milhões de espermatozoides lutando para um entrar no óvulo. Trocentos milhões de espermatozoides correndo. Um entrou lá dentro e nasceu você. Você nem existia, você nem sabia qual que era aquele espermatozoide que ia entrar naquele óvulo. Ia dar no que deu aí, virou você, virou eu. É um milagre. E da onde que saiu isso? Então, vamos ver aqui, olha o que Jesus continua falando. Jesus diz, olha, você tem que nascer de novo. E isso não vem de você. Eu tô com vontade de nascer de novo. Tô com vontade de nascer. Como é que você tá com vontade de nascer? Você não tem vontade de nascer, você não existe. Você já imaginou vontade? Quem está com vontade de nascer? Você não existe ainda. Eu tô com uma vontade que meu pai case com a minha mãe para ele poder ter um filho para eu nascer. Não, não existe. Não é mesmo? Não existe isso. Então, vamos continuar. Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, ele não estava falando de nascer da carne. Jesus estava falando nascer da água e do Espírito. E diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? E Jesus responde, mas Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Se eu te falo de coisas terrestres e você não entende, como você vai entender se eu te falar das coisas celestiais? Então, olha só. Aqui Jesus veio falar uma coisa interessante. Existe a carne, o mundo material e existe o mundo espiritual. Você nasceu da carne, senão você não estava me vendo. Agora, você precisa nascer do Espírito. Certo? É o que Jesus está falando, não sou eu. Vamos acompanhar aqui a conversa. Você nasceu da carne porque alguém te concebeu. Não foi você, você não nasceu sozinho. Você não brotou no meio da grama. Certo? Você nasceu de uma mãe. Certo? Quando juntou um óvulo com um espermatozoide, nasceu você. Não foi você que deu vontade de nascer. Foi um projeto de um casal. Correto? Você vai nascer do Espírito. O que Jesus diz? O Espírito é como o vento. Ele sopra, você ouve, você ouve, você vê a árvore
balançando. Você vê que tem um vento, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Você manda no vento? Não. Você não sabe nem de onde ele vem. Você não sabe nem para onde ele vai. Então, o nascer do Espírito é fruto do Espírito. É vontade do Espírito. É o mover do Espírito. A gente nota que Nicodemos não entende Jesus. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Lá em Gênesis, Adão, no finalzinho da tarde, ele encontrava com Deus. Ele encontrava com Deus na virada do dia. E os dois conversavam. Os dois tinham uma comunhão, não havia pecado. Não havia pecado. Adão, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagina, Adão devia ser um cara, né? Adão devia ser um cara bom da gente conhecer, né? Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele chegava na frente de Deus. Ele batia papo com Deus. Ele chegava no final do dia, Deus chegava para ele, senta e falava: e aí, Adão, vamos bater um papo aqui, como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia? E aí, deu tudo certo? Deu nome aí para os animais, tal, como é que foi? Os dois conversavam na virada do dia. Aí entrou uma coisa no mundo chamada pecado. Pecado. O pecado quebrou essa comunhão, essa sintonia que o homem tinha com Deus. O que aconteceu depois que Adão pecou? Na virada do dia, ele não foi lá conversar com Deus. Sabe o que ele fez? Ele ficou com vergonha, porque estava nu, foi fazer uma roupa para ele. E Deus falou: Adão, cadê você, meu filho? Eu vi que eu estava nu e me escondi. Ele falou: mas quem falou para você que você estava nu? Aí, você entendeu? O pecado, tem uma coisa chamada pecado. Pecado que afastou o homem de Deus. O homem não entende as coisas de Deus. O homem não consegue ouvir a voz de Deus. O homem natural. Então, o que precisa para o homem natural, o homem carnal, o homem pecador? O que precisa para ele poder sintonizar a frequência de Deus? Precisa do Espírito Santo de Deus. Precisa nascer de novo. Precisa aceitar a Jesus. No final desse papo que ele teve
com Nicodemos, Jesus solta aquele versículo que eu acho que é um dos versículos, que é o versículo mais conhecido, que ele diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que o mover do Espírito, o novo nascimento, a obra da salvação, ela nasce no coração de Deus. Ela é fruto do mover do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, porque a pessoa está longe de Deus. A pessoa vive em pecado. A pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. Você pode pensar, eu sou uma pessoa muito estudada, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu conheço os mistérios do mundo, eu conheço tudo. Mas você só vai conhecer a Deus quando Ele se revelar a você através do Espírito Santo de Deus. Só quando o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e você nascer de novo, é que você vai poder conhecer as coisas do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu amigo, essa é a minha mensagem para você para hoje. Primeiro, eu queria dizer para você que a graça de Deus, ela é um mistério. A graça de Deus, o amor de Deus pelo homem perdido é um mistério. Assim como Nicodemos não entendeu as palavras de Jesus, não se preocupe de você não entender o amor de Deus pelo homem perdido. O homem estava longe, o homem estava perdido, o homem estava acabado, mas Deus teve compaixão. Deus teve amor. Deus é amor. E Ele toca no coração do homem. Aí você vem me perguntar, mas Fernando, e aquele que não é tocado? Aquele que não é tocado, ele continua seguindo o caminho da carne. O que é tocado pelo Espírito, ele passa a entender o caminho do Espírito. Ah, mas isso é uma injustiça? Não, isso é graça. Lembra que eu falei que Adão
Adão tinha a imagem e semelhança de Deus, mas Adão escolheu pecar. Adão escolheu abandonar ali a casa do pai. Ele sabia, ele fez um pacto, ele fez uma aliança, ele fez um contrato com Deus. Deus colocou ele ali, naquele local, e avisou para ele: olha, o dia que você comer daquela fruta, você vai morrer. Ele sabia, ele aceitou o risco, ele pagou para ver. E estamos nós aqui com o pecado. Então, o homem ser pecador, ser filho da ira, não é culpa de Deus, é culpa do Adão. O homem ser tocado pela graça, nascer de novo, é a graça de Deus. É a graça de Deus. O homem que continua no pecado, que não foi tocado, ele simplesmente continua sendo homem. Continua sendo carne. Ele nem tem noção. Ele nem tem noção do que ele está perdendo. Se você entrar em alguns vídeos no YouTube de carnaval, de negócio assim, você vai ver que tem gente lá que quer ir pro inferno. Tá achando é bom, fala, não, eu quero ir pro inferno. Entendeu? Então, Deus, ele é justo. Lá em Jó, Jó, ele teve esse mesmo sentimento aí de injustiça, que Deus era injusto. E Deus aparece para ele e fala assim, Jó 38. Você abre lá sua Bíblia. Deus fala assim para Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Tipo assim, quem é esse que está falando bobagem aí? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Olha, você fica aí como homem. Fica aí como homem. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Sobre que foram firmadas as suas bases? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã
e todos os filhos de Deus bradavam em júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidos e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos. Desde que começaram os teus dias, deste tu ordem à madrugada, ou mostraste a alvo o seu lugar? Então Deus chega para ele, mas peraí, você está me questionando, você está me falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, então peraí, quem é você para questionar a Deus? Quem é você para falar que Deus é injusto? Você tem mais senso de justiça do que Deus. Quem é você para questionar a graça de Deus? Quem é você para questionar a salvação de Deus? Você não sabe nem o dia do amanhã. Você não sabe nem daqui 10 minutos o que vai ser de sua vida. Você não sabe nem de onde você veio. Você não sabe nem para onde você vai. Onde que você estava quando Deus criou a terra? Onde você estava quando Deus criou o mar? Onde você estava quando Deus criou os céus? Então, meu amigo, nós devemos ser mais humildes e nos colocar no nosso lugar. Porque Deus é Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é muito bom. Ele é muito gente boa, ele é muito legal, ele te dá a salvação. Ele te ama, ele é seu pai. Só que não brinca com ele não. Que Deus, ele é fogo consumidor. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, Deus, ele é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de milagre, um Deus de transformação. Mas ele também é um Deus de ira, um Deus de justiça, um Deus de condenação. Eu sou um pouquinho do assunto, mas me pediram para falar sobre predestinação. Então, todos nós somos filhos da ira. Mas Deus, no seu infinito amor, ele escolheu, ele tocou, o Espírito Santo sopra onde ele quer. E uns recebem a graça e outros simplesmente continuam no caminho que sempre foi. Eu espero que você se renda. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não nasceu de novo, eu espero que você se renda ao amor, ao grande amor de Deus por nós, que se encarnou em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que você saiba que Deus te ama, que Deus tem o melhor para você
e até o próximo vídeo. Deixe o seu like e deixe um comentário. Um abraço.